Positivando, o seu quadro de perguntas e respostas sobre disciplina positiva, sobre educação de filhos, como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja muito bem-vinda! Olá, meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva e aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas de como ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. O que é disciplina positiva, como educar os filhos num caminho seguro, de um caminho amoroso e respeitoso. Você quer saber como ter sua pergunta respondida por aqui? É muito simples. Basta você ir lá no meu Instagram, fazer as perguntas por lá, que eu venho aqui e respondo para você através de vídeo. Não me segue no Instagram ainda, então corre lá e segue, já aproveita e faz sua pergunta também. É novo aqui no canal? Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like para você não perder mais nada. Já tá aqui comigo há algum tempo? Então deixa seu like e vem comigo para as perguntas de hoje. As perguntas de hoje já foram selecionadas, mas se você quer sua pergunta respondida, vai lá no meu Instagram. Bom, vamos começar? A primeira. Minha filha está muito insegura, tem muito medo de errar, o que eu faço? Bom, eu tenho visto nos atendimentos que eu tenho feito nas escolas que muito infelizmente está comum essas crianças com medo de errar. As crianças vindas da pandemia e elas têm medo de errar na escola, de tentar coisas novas. Então é importante a gente mostrar para a criança e conversar com ela que ninguém é perfeito, todo mundo erra. E questionar, mas você conhece alguém que nunca errou? E mostrando esse caminho para ela e incentivando, encorajando ela, que se ela errar, ela pode corrigir. E também tomar muito cuidado na forma como você fala e como você se comunica com a sua criança. Porque muitas vezes o medo desse erro vem da forma como a gente se comunica com eles. Então, quando a gente se comunica de forma muito punitiva, falando, você fez isso de novo, tá vendo? Você não presta atenção, você tá com preguiça. Ou não, filha, vamos lá. Você já conseguiu outra vez, você lembra? Encorajando ela com o próprio comportamento dela. Então, por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse dever. Poxa, mas você lembra de ontem que você conseguiu? E na semana passada que você conseguiu fazer aquele dever que era difícil? Lembra? Eu acredito que você consegue. Vai encorajando através da sua fala. Você pode usar também de recursos lúdicos, como historinhas, desenhos, onde a criança tenta, erra, mas ela consegue fazer de novo. Tem um livrinho que eu uso muito com as crianças na escola, em orientação de pais, na terapia, que é esse aqui, ó, O Menino que Tinha Medo de Errar. É uma história muito legal, que fala de um menininho que ele evitava tentar as coisas, porque ele tinha muito medo de errar, até que vem uma fada e leva ele para o mundo perfeito e mostra que ninguém mora lá, porque todo mundo erra. Então lá ninguém pode morar. E aí ele se sente mais encorajado a fazer diferente. Então conversar com a sua filha e mostrando para ela que todo mundo erra, que tudo bem errar, que ela está aprendendo e que é só corrigir e tentar de novo. E mostrar para ela quantas vezes ela já conseguiu, quantas vezes ela já foi bem sucedida, você vai encorajar ela através da sua fala. Isso vai ajudá-la. Então, para uma criança ser confiante, um adulto precisa ter confiado nela primeiro. Então, é importante que você faça todo esse processo. E até quando você errar, você fala, ih, errei, olha aqui, errei também, deixa eu corrigir aqui. E mostrando para ela que você também erra, né? Que não tem problema nenhum você também errar. Outra coisa que você pode fazer é uma estratégia que chama Sleep Talking. O que é isso? É conversar com a criança durante o sono. 40 minutos depois que ela dormiu, ela vai entrar no sono REM. Ela vai estar consciente, mas ela não vai acordar. Então você vai conversar com ela, fala, filha, eu acredito em você, você consegue, você é capaz. E sempre falando para ela coisas positivas, como ela é amada, como ela está segura, como ela é capaz, como ela pode tentar e conseguir, como ela pode se arriscar a fazer coisas novas. Isso vai deixando a criança mais segura e mais encorajada também, tá bom? Você pode fazer isso por 2 semanas, que você vai ver que vai ter o resultado, ela já vai conseguir, já vai melhorar um pouquinho essa autoestima dela. Mas também sempre conversando com ela, encorajando e mostrando, dando exemplos dela mesma de quando ela já conseguiu, tá bom? Vamos para a segunda. Meu filho fala muito e atrapalha na escola, o que fazer? As crianças falam muito mesmo, é normal criança falar bastante, assim, as minhas filhas também falam muito, elas falam o tempo todo. O que aqui é importante? Ensinar seu filho qual é a hora que ele pode falar e qual a hora que ele não pode falar, porque muitas vezes a gente fica assim, você não pode falar, você não pode falar, mas a gente não mostra para a criança qual é o momento que ela pode falar e qual o momento que ela pode falar. Pô, ela pode falar antes de entrar na sala, na hora do intervalo,
na hora da saída, em algum momento que está uma atividade mais livre, ela pode conversar na sala de aula e ter momentos onde ela converse com você e ela possa falar. Eu vou te dar um exemplo. Eu entro nas salas de aula para fazer atividade com as crianças da onde eu trabalho. Então, por exemplo, a gente fez atividades de empatia, de medo de errar, a gente faz várias atividades. Entrando na sala, eles querem falar, falar, falar. E o que a gente faz normalmente? A gente fala assim, gente, vocês vão ter 5 minutos para vocês falarem do que vocês quiserem. O que vocês querem falar? E a gente vai conversando junto com as crianças. Deu 5 minutos, fala, pronto, agora a gente vai fazer a atividade que a gente propôs fazer. Isso você pode fazer em casa também. Filho, fala tudo que você quer falar, o que você quer contar. E aí deixa a criança falar bastante. Porque a criança tem necessidade de expressar o que ela está sentindo, né? Então, por exemplo, tinha criança que queria falar o que aconteceu no final de semana, tinha criança que queria falar das eleições, que foi votar com os pais. Então, cada criança queria falar de uma coisa diferente. Então, deixa a criança falar, né? E mostre para ela, conte para ela, filho, nesse momento você pode falar, nesse não dá para falar. Por que você não dá para falar? Porque quando você tá falando aqui, tá atrapalhando o coleguinha ali. Ou você pode falar mais baixinho, torna essa espera útil, porque às vezes esperar o outro terminar, se ele já esperou, ele vai querer falar. Então, fala para ele escrever um texto, fazer um desenho no caderno, dá alguma alternativa e aí conversa até com a professora, de vocês acharem juntos uma alternativa do que a sua criança pode fazer. Porque tem crianças que terminam muito rápido e acabam falando. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava que só a reclamação que ela tinha era essa, de que, sua filha é uma boa aluna, mas ela fala muito. E a minha filha vai pelo mesmo caminho, fala muito durante a aula. Então, o que a gente conversa, né, entre os pais e os professores? Poxa, o que então pode fazer para as crianças, alternativas para as crianças que querem, que precisam falar, que falam bastante, que podem fazer. E aí, por exemplo, tem professora que dá esse momentinho para a criança falar, tem professora que fala, olha, quem já terminou, pode fazer um grupinho lá e conversar, ou pode fazer um desenho, pode fazer um texto. E aí as crianças vão tendo essa espera de forma mais útil, vai sendo mais fácil para eles controlarem essa fala. Mas tenta conversar com seu filho e também com a professora, para que juntos vocês consigam ajudar ele, tá bom? Vamos mais uma. Minha filha tem medo de formiga. Ela evita de ir em lugares por causa disso. Como eu posso ajudar? Ela evita de sair de casa por causa da formiga? Deve ser para algum lugar que possam ter formigas, né? E é importante entender o que aconteceu com essa formiga. A formiga já picou ela uma vez? Ela tem medo? Como é que foi a conversa com ela em relação a isso? E aí você ir fazendo um processo gradativo. Então, olha, filha, a gente vai para esse lugar. Se tem formiga, se ela lembra que tem formiga, olha, a gente vai. Aí você pode pôr um sapato que é um pouquinho mais fechado. Então, uma galocha, por exemplo, uma bota, mesmo que esteja um pouco de calor, não tem problema. Olha, filho, tá vendo? Você tá de galocha, ela não vai conseguir subir em você. E incentivando a criança, olha, por que a formiga existe? O que tem na formiga? Qual é o perigo da formiga? Se você desviar do formigueiro, ela não vai subir em você. E mostrando para a criança, incentivando e indo junto com ela. Não falando, isso é frescura, não precisa ter medo, porque se você faz isso, a criança vai se sentindo mais insegura. Então, ir falando com ela, olha, filha, eu entendi que você tá com medo, ela já te picou uma vez, então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pôr uma galocha, a gente vai passar do ladinho, a gente vai desviar do formigueiro, olha, mas olha pra formiga, de longe, olha aqui, bota um desenho onde tem uma formiga, o desenho da Luna, às vezes tem formiga, por que a formiga faz, qual a importância da formiga, pra criança ir entendendo e aos pouquinhos, sabe? Mostrando pra ela que ela tá protegida, mostrando que você tá junto com ela, aos pouquinhos, passo a passo, até que ela consiga usar um tênis, aí depois uma sandália e passar do lado. Aí você pode falar que a formiga faz parte da natureza, que ela é importante, mas você vai passo a passo com ela, fazendo com que ela se sinta segura sempre. É importante você não expor a criança sem ela estar se sentindo segura. Então, assim, você vai se sentir segura com uma bota agora, de galocha, de um jeito que vai te proteger, não vai chegar formiga em você? Tudo bem, a gente vai assim. Da próxima vez, será que você consegue de tênis? Não, quero de moto. Tudo bem? Então respeite a vontade da criança. E vai mostrando pra ela por que a formiga existe. Mostra um videozinho no celular, na televisão. Mostra um desenho da formiga. Mostra o que a formiga faz, o que a formiga deixa de fazer. Mostra como se a gente desviar da formiga, ela não vai atrás da gente. E aí você vai construindo junto com a sua criança maneiras de evitar a formiga e maneiras de enfrentar esse medo de estar no mesmo ambiente que existem formigas, mas não necessariamente ela vai picar você, né? Então, ir ajudando ela, porque senão ela vai parar de ir para vários lugares e lugares, por exemplo, parquinho que a criança gosta, parques mais abertos, normalmente tem formigas, né? Então é importante ir
conversando com a criança de como ela se sente mais segura para sair de casa e como ela se sente gradativamente indo diminuindo essas proteções e entendendo o papel da formiga e entendendo que se você desviar de passar do lado, não tem problema, que tá tudo bem. Tá certo? Vamos para a última pergunta de hoje. Já ouviu falar no jogo Hug? As crianças podem jogar? Já ouviu falar desse jogo, Hug? Esse jogo tá uma febre em vários lugares. Quem não ouviu falar desse jogo ainda, é importante que você se atualize sobre isso. Hoje em dia as crianças têm acesso a celular, tablet, televisão, então eles vão ter acesso a essas coisas, infelizmente. Porque inclusive no YouTube Kids já apareceu desenhos desse Hug. E o que é isso? É um jogo para adultos, não é um jogo para crianças. Mas o que acontece? O visual do jogo, as cores do jogo chamam a atenção. Então as crianças passam a querer jogar também. Então qual é o cenário do jogo? É uma fábrica de brinquedos abandonada. Então só de ser uma fábrica de brinquedos, a criança já acha que é para ela. E aí esse Hug é um monstro azul grande, todo esquisito assim, e ele persegue as pessoas e ele mata as pessoas abraçando. E isso pode virar vários desafios. Então você vai tendo desafios, vai tendo que enfrentar. Mas já tem relatos de várias crianças com pesadelos, com muito medo, com traumas por conta de jogar esse jogo, por conta de a princípio achar que é para criança, por conta do nome, por conta de ser um lugar de brinquedo, por conta de ser colorido pelo visual do jogo, mas quando começa a jogar, vê essa cara do monstro, ele todo troncho, ele querendo te matar abraçando, a criança começa a assustar muito, tá? Então não é um jogo para criança, inclusive o desenho não é também, porque o desenho também é maldoso nessa história de abraçar para matar, mesmo que seja um bichinho no desenho um pouquinho mais bonitinho. E também tem esses monstros para vender em várias lojinhas. Se você for no centro de São Paulo, você vai achar várias lojas. Então, assim, que tem esses monstrinhos para vender. Então, toma cuidado com o tipo de estímulo que a criança vai assistir. Porque ela pode ficar com medo, ela pode ficar traumatizada assim, mas também pode levar ela a enfrentar vários desafios. Vocês podem lembrar de tempos atrás o desafio da baleia azul, que era um desafio bem pesado. Tinham vários tipos de desafio. Então é importante a gente olhar tudo o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo no mundo dos jogos e o que está sendo incentivado para que nossos filhos joguem. Porque não é saudável para eles, não é saudável para o emocional deles, para o psicológico deles e pode fazer com que eles façam atitudes que não sejam positivas para a vida deles, para a saúde física e emocional deles. Então, você proibir que jogue esse tipo de jogo é saudável e é melhor para o seu filho, porque isso não é para uma criança jogar. Não é bonito nem para um adulto jogar. Se você tiver acesso, se você quiser procurar, você jogar no Google, você vai ver o bicho, você vai ver um videozinho dele andando na fábrica, do troncho, abraçando para matar o bichinho. Você vai ver que é assustador, é um jogo de terror mesmo, né? E é um jogo agressivo, então pode provocar, mesmo que a criança não fique com medo, pode provocar atitudes agressivas por parte da criança. Então, tomar cuidado com o que a criança tem acesso, vigiar para o que ela sempre assista e jogue coisas onde você possa ver e ouvir, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, evitar que a criança fique no celular, mas colocar na TV onde você pode ver e ouvir o que ela está fazendo. Evitar que a criança use fone. E se você puder, colocar ali aquele controle parental, sabe? Onde você consegue saber o que sua criança instalou ou não instalou. Conversar sobre a sua criança, sobre aquilo. Não pegar escondido o celular dela, mas falar, olha, uma vez por semana, a mamãe vai ver, a gente vai ver o que você está assistindo, o que você está jogando. Se a criança é menor, você vai ver toda hora. Mas se já é maior, se já é quase adolescente, quer ter sua privacidade, nós falamos uma vez por semana, a mamãe vai ver o que tá no seu celular. Isso vai ser um combinado, a gente vai ver os jogos, as conversas, quem que tá aí, quem não tá, os vídeos que você tá assistindo. É importante pra gente saber pra sua segurança. Você fala, mas eu não quero que você veja. Então, talvez, se você não quer que eu veja, talvez seja algo que você não deve conversar ou não deve fazer. Então, se você já sabe que você não quer que outra pessoa veja, talvez seja um sinal de que não é para você fazer. Então, você também já vai educando a sua criança para que ele não acesse coisas que não é da idade dele de acessar, tá? E sempre vigie quais são os jogos que ele vai instalar e quais são os desenhos que ele vai assistir. Muitas vezes, a primeira aparência, o primeiro olhar, parece que é uma coisa legal, parece que é algo para criança. Mas se você olhar mais a fundo, não é. E é o que acontece com esse jogo Hug. Esse jogo que tá, eu acho que é assim que pronuncia, que
tá na moda e que várias crianças, inclusive crianças pequenas, estão tendo acesso. Eu já vi crianças de 4 anos com acesso a esse jogo. Não é um jogo para criança, é um jogo para adulto, é um jogo de terror, é um jogo realmente assustador. Se você vê, você assusta. Então, tome cuidado, porque isso não é um jogo para criança, não deixe sua criança jogar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Positivando de hoje. Quer mandar sua pergunta? Vai lá no meu Instagram, manda sua pergunta, eu vou adorar responder aqui para vocês. Já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais vídeo por aí. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.